Amós, capítulo 8, do versículo 4 ao 10, diz assim: Ouçam isto, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados. Não vem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem, para que voltem a fazer negócios. Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. Misturam o trigo que vendem com palha varrida do chão. Escravizam os pobres por uma moeda de prata ou um par de sandálias. Amós está denunciando pessoas que fazem trabalho escravo, que fazem pessoas que estão vulneráveis, muito carentes, né? Pessoas pobres mesmo, e usam essa vulnerabilidade delas de não saberem se defender, não saberem se impor, não saberem as leis brasileiras, escravizá-las. Às vezes nem chega a pagar um salário para essas pessoas, eles dão apenas, como está dizendo aqui, um par de sandálias o mês todo e recebem um par de sandália. E isso é um absurdo. E aqui está falando, escraviza próprio uma moeda de prata. Não dão um salário justo para essas pessoas. Elas trabalham o mês todo, e em vez de receber o salário justo do que elas trabalharam, não. Elas recebem bem menos do que realmente merecem, a ponto de ficar sem condições de sobreviver. Sem condições de sobreviver. Ou uma situação extremamente crítica, né? Não consegue se alimentar, não consegue ter uma moradia decente, não consegue ter uma qualidade de vida decente, porque simplesmente elas são escravizadas a trabalhar muito e não receber proporcional ao que trabalhou. Ou seja, é um trabalho escravo aqui, né? E ele ainda denuncia, oprimem os necessitados. Essa opressão que eles fazem para essas pessoas e roubam dos pobres. Isso acaba fazendo uma injustiça social, fazendo com que há um desequilíbrio. E Deus vê todo esse desequilíbrio, onde a pessoa que é dona da empresa oprime essas pessoas, oprime pessoas carentes, oprime pessoas que não têm como se defender, e fica por isso mesmo. Fica ali tudo por baixo dos panos. E Amós está dizendo, isso Deus está vendo e ele vai entrar com julgamento sobre essas pessoas. E o julgamento dele diz assim, no versículo 7 ao 10. Olha o julgamento que Deus vai fazer com essas pessoas que oprimem necessitados, oprimem pessoas que são carentes e que não podem se defender na justiça e não conhecem a lei brasileira. Então, elas não têm como ver uma perspectiva diferente. E ele diz bem assim: o Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei tudo que vocês fizeram. A terra tremerá por causa de suas maldades, e todos que nela habitam lamentarão. A terra se levantará como Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes. Ela se erguerá e depois afundará. Naquele dia, diz o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia. Em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei suas festas em tempo de lamento e seus cânticos em canções fúnebres. Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça, como se seu único filho tivesse morrido. Será um dia de muita amargura. Aqui é o julgamento de Deus sobre essas pessoas que não têm um pingo de compaixão pelos pobres, não têm um pingo de compaixão por pessoas que estão ali querendo trabalhar para se sustentar, mas estão sendo exploradas, estão sendo escravizadas e não tem como sair daquilo, porque elas acreditam firmemente que se elas tentarem sair dali, elas não vão conseguir coisa melhor. E isso é por toda a região brasileira, nas regiões que são vulneráveis e que não tem um respaldo ali, um advogado, alguém que possa ajudar elas. Só que Deus está vendo tudo isso e ele vai ajudar elas e vai julgar essas pessoas que estão escravizando mão de obra para poder ficarem enriquecidos, para se enriquecerem às custas de pessoas vulneráveis, às custas de pessoas que às vezes não são alfabetizadas, às vezes são pessoas que são carentes de instrução e elas acreditam firmemente que aquilo é a vida delas, não tem para onde correr. Só que Deus está vendo e vai fazer o julgamento sobre essas pessoas que estão oprimindo pobres, necessitados. E aqui está falando, ó, escravizam os pobres por uma moeda de prata ou um par de sandálias.
Então, tudo isso está sendo visto, está sendo medido e vai ter um julgamento. E tá falando aqui, não vai ser não vai ser mais festa, porque aqui tá dizendo, essas pessoas, elas festejam. Elas fazem todas as maldades possíveis e depois vai festejar, vai comemorar, vai fazer uma festa. E isso tá errado. Aqui tá como que você vai fazer festa depois de escravizar um monte de mulheres e homens na sua empresa ou no lugar que você criou um negócio? Como que você vai fazer festa? Como que você dorme em paz fazendo tudo isso? A vingança vai vir de Deus e Deus vai defender essas pessoas. E não vai ficar barato. Não vai ficar barato. E vai vir com preço de morte. Com preço de morte. Porque é o que ele está dizendo aqui. Seus cânticos e canções fúnebres. Transformarei suas festas em tempos de lamento e seus cânticos em canções fúnebres. Vocês te vestirão de luto e rasparão a cabeça. Será algo terrível sobre essas pessoas que fazem essas maldades. Que usam balanças falsas, que agem de forma injusta e que não tem nenhuma compaixão, nenhum tipo de empatia de fazer o que é correto, que é pagar de forma correta, que é agir de forma correta, não usar balanças injustas. Essa é a mensagem que temos para hoje.